Atenção, professores! Estamos apresentando mais um subsídio bíblico, doutrinário e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana nós estaremos estudando a lição 5, que tem por título A Revelação de Deus confronta o secularismo. Nosso texto principal está localizado em Daniel, capítulo 2, verso 19, que nos diz o seguinte: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: o sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. Nossos objetivos centrais são conhecer as circunstâncias do sonho de Nabucodonosor, aprender com a conduta de Daniel e a interpretação do sonho e contextualizar a revelação de Deus em tempos de secularismo. Nossa leitura bíblica em classe está localizada também no livro de Daniel, capítulo 2, versos do 1 ao 5. Você pode estar realizando essa leitura de forma alternada ou coletiva. Nossos tópicos da lição são os seguintes. Tópico 1, o sonho perturbador do rei. 2, a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. E 3, a revelação de Deus em tempos de secularismo. Caro professor, nós estamos estudando, conforme já mencionamos nas semanas anteriores, a vida, a história, o ministério do profeta Daniel e toda a sua trajetória. Nas lições anteriores, nós já vimos alguns elementos da sua conduta de um homem de Deus, apenas um jovem, mas a firmeza de caráter, a decisão de não se contaminar. E nesta semana nós estaremos dando um foco de luz para o sonho que o rei Nabucodonosor teve, né? E a sua consecutiva interpretação realizada por Daniel a partir da revelação divina. Então, o texto, né, inicial aqui, que é o tópico 1, vai contextualizar que sonho, né, que foi que o rei teve e de que forma isso se deu, né? Então, aqui nesse primeiro tópico, ele trata, né, o autor trata, mostrando que o rei havia tido um sonho, havia esquecido desse sonho e diz a cultura, né, da época, essa cultura pagã, né, que esse esquecimento, ele era como se fosse uma espécie de maus presságios. Então o rei ficou muito perturbado e precisava, além de desvendar que sonho era esse que ele havia esquecido, a interpretação desse sonho. Então nós vamos ver a narrativa aqui, ela acontece basicamente no início do capítulo 2 do livro de Daniel, e o professor vai fazer essa contextualização. Aqui, como sugestão doutrinária, nós sugerimos realmente ler todo o trecho, né, do capítulo 2, que fala sobre o decreto, o sonho é interpretado por Daniel, né? E aí o capítulo 2 ele tem alguns versículos mais longos, até o 49. Então são 49 versículos, né, que nós temos aqui nesse trecho. Mas é interessante que o professor faça essa leitura de forma geral. Por quê? Porque pode haver na sua sala algum aluno que não tenha tido contato com essa história. Mesmo se tratando de jovens, né, que nós sabemos que já tem uma maturidade, que já tem uma trajetória de EBD, caso eles frequentem desde cedo, mas nós sabemos que sempre temos jovens novos convertidos que possam estar ali ingressando nessa sala pela idade, mas que ainda não tenham um contato. Então é importante o professor fazer esse processo de contextualização, realizando de fato a leitura desse trecho, que é muito importante. Todo esse capítulo, né, que mostra a construção, né, da narrativa, que fala sobre o conflito inicial, que é exatamente o rei, né, perturbado porque não lembrava desse sonho, e toda a trajetória de Daniel e sua postura e tudo aquilo que Deus trouxe para ele, para revelar ali aquele sonho e trazer a solução ao rei. E aí, partindo desse panorama, né, o nosso subtópico 2, ele vai falar da impotência humana. E aí vai falar aqui nesse trecho que o rei Nabucodonosor, né, ele tinha consciência, ele se perturbou muito porque ele tinha consciência também de que não seria possível, de forma humana,
alguém lembrar de um sonho que ele teve, né? A gente sabe que o sonho é algo muito pessoal, né? Individual, e que o rei teve particularmente ao dormir. Então ele não lembrava. Então, como era que humanamente eu posso lembrar de um sonho que outra pessoa teve? Veja só a circunstância. Então, realmente estava bem difícil para o rei essa situação. E aí, ele chama, né, os sábios, os astrólogos, as pessoas que respondiam, né, que eram considerados sábios, que estavam ali para orientar o rei, para realizar algum tipo de magia, algum tipo de misticismo que pudesse verificar, né, tudo aquilo que o rei possa ter tido em seu sonho. E aí ele diz, embora fossem peritos em diversas áreas, possuíam uma visão eminentemente naturalista, precisavam de dados compreensíveis, e apesar de acreditar que os deuses tinham poder, não achavam que pudesse se comunicar com o homem. Então, era uma visão muito restrita, né, do reino espiritual. Então, eles não tinham esse acesso, apesar de serem considerados sábios, peritos, de pessoas que estavam ali para assessorar o rei nesse quesito. E aí, então, Daniel, ele é chamado, né, e Daniel, junto com os seus companheiros, nós sabemos que tinha mais 3 amigos que acompanhavam Daniel nesse momento, nesse ministério, como nós já vimos nas lições anteriores, ele é chamado. E aí aqui eu tenho um ponto para destacar, né? Porque Daniel, ele era um jovem, né? Ele tinha consciência, ele foi muito cedo, como nós já vimos, por volta de 16, 17 anos, para o palácio, né, do rei, para servir ali. E ele estava em lugar estranho, numa terra estranha, mas em nenhum momento Daniel, ele se posicionou em desistir da sua fé, ou de se misturar, de se homogeneizar ali. Em nenhum momento, todos os momentos ele estava ali consciente, né, e firme da sua tomada de decisão em não se contaminar. Então, Daniel foi chamado, né, já sabendo que o rei havia ameaçado todos aqueles que não adivinhassem, que não tivessem condições de, além de dizer qual era o sonho, de dar a interpretação, estes homens seriam mortos. Então Daniel, quando foi chamado, ele já tinha provavelmente a consciência, olha, o rei está chamando e aqueles que não conseguem trazer aquilo que o rei gostaria que fosse traduzido, que fosse trazido, estão sendo mortos. Então, eu acredito que nesse momento Daniel, ele tenha temido, né? Mas não entrou em pânico. Ele pode ter tido esse sentimento, mas ele sabia o Deus em que ele estava servindo, porque ele estava ali muito consciente, muito orientado da sua firmeza e daquilo que ele havia proposto no coração. Então, é muito importante destacar nesse trecho para o jovem, né, que ele possa estar preparado para responder aquilo que é chamado quando for lhe comunicado e provado a sua fé. Porque, por vezes, né, nós estamos ali envolvidos em situações cotidianas, seculares, mas nós somos representantes do reino aqui nessa terra. Então, é importante o professor destacar que Daniel, ele era essa representação ali dentro do palácio. Ele era a representação de Deus, ele e seus amigos. E aí, eles viveram essa crise, né, mas logo adiante, nós vamos perceber que eles tomaram algumas atitudes, e Daniel especificamente, que havia sido chamado para este cenário. Então, fica aí a dica da primeira parte, né? Contextualização e consciência de que somos chamados para um propósito e não devemos temer quando esse propósito nos parecer colocar em risco, né? Seja a nossa fé, seja nosso trabalho, a nossa vida, e por vezes nós seremos colocados à prova mesmo, e o jovem precisa estar preparado para enfrentar esse momento. Seguindo no nosso tópico 2, a conduta de Daniel, né? A partir do momento que ele foi chamado, né, Daniel, ele toma algumas medidas, é a lição que vai destacar, né? Em primeiro lugar, ele busca compreender melhor, e aí eu solicito também no trecho, né, no tópico 2, no verso 14, ele diz, então falou avisada e prudentemente
a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então Daniel pediu ao rei que desse um tempo para que pudesse dar a explicação. Então, Daniel, primeiramente, ele procurou se inteirar muito sabiamente da situação. Em segundo lugar, ele solicita um tempo, diz, olha, eu preciso para decifrar tudo, para pensar, eu preciso de um tempo. Então, Daniel, ele se inteira da situação ali, diante da pessoa que estava ali responsável, inclusive por matá-lo, caso ele não apresentasse uma justificativa plausível para aquele sonho. Em segundo lugar, ele pede ao rei, né? E em terceiro lugar, ele compartilha a situação com seus amigos. Esses três primeiros tópicos, a gente já começa a pensar, né? O quão Daniel, apesar de muito novo, tinha maturidade para tratar uma situação de extrema gravidade. Então, aqui ficam alguns destaques, né? Da prudência que Daniel teve ao receber esse caso para solucionar, né? Então, aqui fica também uma orientação, né, para o professor trazer em sua sala. O que o jovem tem feito diante de uma situação de adversidade, em que ele está ali, podemos dizer, encurralado com uma situação. A gente sabe que a situação de Daniel é uma situação historicamente construída, né, naquele cenário, daquele império, mas que hoje são outros cenários, mas que não menos difíceis, né, que pode trazer ali um encurralamento desse jovem para que ele tome uma postura, uma atitude. E aí, como proceder como um jovem cristão que precisa dar uma resposta a uma determinada situação? E Daniel, ele teve alguns pontos aqui. Ele pediu um tempo, obviamente, para observar a situação, pedir orientação a Deus, e logo em seguida ele compartilha com os seus amigos. E aí, aqui o texto destaca a importância das amizades. E fica uma pergunta para você levar para os jovens. De quem você tem se cercado? Quem tem sido seus amigos que você tem se aconselhado? Quem são as pessoas que estão te dando conselho? Será que são pessoas que vão te levar, te conduzir para o lugar correto? Para a ação correta, ou são pessoas que estão te desviando daquele foco que tu tens, daquela missão que tu tens? Então, nesse momento, cabe, né, essa reflexão para o professor realizar em sala, e essa comunicação com esses jovens. Ora, os amigos de Daniel, eles eram amigos que pensavam como Daniel. Eles estavam ali juntos de Daniel porque eles tinham a mesma visão espiritual de Daniel. E aí a importância de nós nos cercarmos de pessoas espiritualmente fortalecidas, pessoas que vão nos dar conselhos para o bem, conselhos espirituais saudáveis, para que nós possamos tomar atitudes assertivas e que consigam trazer a solução para aquilo que nós estamos intentando, pensando de resolver. E por fim, ele vai dizer aqui, no quarto lugar, que eles oraram pedindo misericórdia. Mais um ponto interessante. Daniel, ao contar para os seus amigos escutaram. Eles poderiam ter dito, nós não vamos participar disso porque nós podemos morrer também. Então, deixa a gente fora disso. Não, os amigos de Daniel disseram, vamos orar por essa situação. Então, o verdadeiro amigo, ele é mostrado aqui na conduta. Tanto a conduta de Daniel, de ter ido até eles, como na conduta de seus amigos, de responderem a essa provocação, a essa angústia, a esse momento de Daniel em que ele precisava tomar uma decisão. E eles foram orar ao Senhor, pedindo misericórdia para resolver essa situação. Então, e logo em seguida, no subtópico 2, como se segue, Deus atende a oração, né, de Daniel e seus amigos e revela qual é o mistério a Daniel. Então, Deus é o Deus que revela, né? E aí tem um versículo aqui como subsídio, que fica aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, e o verso 1, que nos diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer,
pelo seu anjo, as enviou e a notificou João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, em tudo o que tem visto. E aí, nesse trecho aqui, fala sobre um momento específico, né, de Apocalipse no final, mas mostra que Deus está preocupado em revelar aos seus servos, em mostrar aquilo que está escondido, em mostrar, né, para que as coisas que brevemente devem acontecer. Então, Daniel, ele pediu isso, ele pediu a Deus que houvesse esse momento de revelação para que ele pudesse dizer e prever o futuro, inclusive dele, enquanto servo ali naquele lugar. E aí, o autor destaca, né, aqui 3 elementos da conduta de Daniel, que ele vai falar sobre a gratidão, bondade e humildade. E aí eu sugiro que o professor, ele destrinche esses três elementos aqui, né, que inclusive poderia ser comparado ao fruto, né? A bondade faz parte do fruto, esse coração grato, essa benignidade, essa mansidão e humildade que Daniel apresentou aqui neste momento e que era fruto de um coração voltado para o Senhor. Né? Daniel, ele não estava preocupado em se autopromover, tanto que ele compartilhou com seus amigos. Daniel estava preocupado em resolver aquele problema do rei, porque ele sabia que isso poderia colocar, inclusive, a vida de outras pessoas em risco, porque ele solicitou a Arioque que não matasse, né, matasse no momento, não mate nenhum sábio. Eu imagino que esse momento em que ele já ia matar aqueles sábios que tinham tentado decifrar, ele esperou um pouco para que Daniel pudesse prosseguir, né, e ver se de fato aconteceria essa revelação. E, de fato, houve, e Deus revelou a Daniel. Posteriormente, Daniel vai trazer a interpretação, né, do sonho. Ele conta ao rei, com toda a humildade, ele faz a descrição do sonho, né, e conta tudo aquilo que havia. E após a explicação, o rei confirma essa veracidade, ou seja, tudo aquilo que vem do Senhor é claro. Tudo aquilo que vem do Senhor é objetivo, ele é feito com verdades e traz também porque o rei poderia não acreditar, mas porque o rei acreditou? O que foi que fez com que o rei acreditasse nas palavras de Daniel? Era Deus na vida de Daniel. Então, Deus estava na vida de Daniel de forma tão grandiosa que o rei passou, né, a observar ali. E ele acreditou e creu na revelação. E depois ele diz, né, colocou Daniel como recompensa sobre chefe de todos os servos da Babilônia. Os servos de Deus podem alcançar posições de destaque. E aqui é um ponto importante e eu gostaria de destacar outro. Daniel, ele alcançou, depois disso ele foi nomeado governador de uma das províncias, né? Então Daniel, ele alcançou lugar de destaque. E aí é um ponto importante. Nossos jovens, eles precisam viver na sociedade e aí, de forma a entender que onde eles estiverem, a mão de Deus está sobre eles e que eles podem, mesmo em altos cargos, exercer com o olhar do Senhor aquele governo, né? E aí tem um ponto interessante que eu gostaria de destacar, que Daniel, ele chegou, né, e falou todo o processo, mostrou todo o processo. E ele diz no verso 49, e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Daniel também pediu ao rei em relação aos seus amigos. Então, ele procurou os amigos no momento de angústia, ele contou com seus amigos para orar com ele, para estar com ele, mas na hora da bonança, do momento em que Daniel, ele alcançou, né, o sucesso, ele alcançou ali um reconhecimento da parte do rei, Daniel também trouxe os seus amigos consigo. Ou seja, o bom, né, o bom amigo, aquela pessoa que fiel, ele tinha ali uma lealdade muito grande aos seus amigos, trouxe os seus amigos para perto, né, e Daniel, ele estava ali naquele cargo, mas os seus amigos também, Sadraque, Mesaque e Abednego, também constituiu sobre os negócios da província. Então, fica mais um ponto importante para destacar nesse tópico 2.
as amizades, né? A lealdade às amizades. De quem você está se cercando. E quem você está se cercando também recebe a bênção quando você é abençoado. Então, é um ponto importante para destacar no nosso tópico 2. E por fim, não menos importante, o nosso último tópico que fala sobre a revelação de Deus em tempos de secularismo. A palavra de Deus ela não falha, né? Nós sabemos, nós cremos na inerrância e infalibilidade da palavra de Deus. Isso aí já é um preceito, né, que nós cremos a partir da declaração de fé que está na palavra do Senhor. E aí o autor vai trazer um pouquinho sobre o que seria esse secularismo. E aí seria interessante o professor, nesse momento, perguntar aos seus alunos: vocês sabem o que é secularismo? Será que eles conhecem o termo de forma filosófica? E explicar para os alunos, né, que esse termo ele vem a partir, né, dos ideais iluministas, que nós sabemos que a partir desse momento teve muitas ideias mais humanistas, centradas no homem, e que a religião, Deus, tudo aquilo que era do reino espiritual passou a ser relegado a segundo plano. Então o homem ele passou a se distanciar de Deus, né? Nós sabemos que tem aquela imagem que é bem comum, que ela é o homem Deus, né, tentando tocar na pontinha do dedo. Aquela imagem ela é muito que mostra realmente o que estava acontecendo ali naquele período do iluminismo. Inclusive, se você puder levar essa imagem, né, ela diz muito sobre esse distanciamento do homem de Deus e que trouxe para os dias, né, atuais aqui essa questão do secularismo, que nada mais é do que afastar, né, a descrença da revelação divina de verdades aos seres humanos, restando apenas somente eternos fornecidos, elementos fornecidos pela razão. Então, o materialismo, o secularismo são todas correntes em que esse é o racional. Eu devo me distanciar de qualquer coisa que me ligue ao transcendental, qualquer coisa que me ligue à religião. Então, o homem assim se afastou de Deus. E o secularismo, ele permanece até hoje, né? As pessoas tendem a se distanciar de Deus de N formas, né? E aí, eles trazem aqui a revelação e o sobrenatural, e nós precisamos resgatar esses valores nos nossos alunos, né? Porque o relativismo moral, ele tá aí, às portas, né? E muitos jovens, eles acabam sendo envolvidos, né, por doutrinas que são pregadas cotidianamente nas suas formações seculares. Então, não só na universidade, no ensino médio, dentre outras filosofias, que os estudantes vão tendo contato, que os alunos vão tendo contato, e para isso precisa estar fortalecido a palavra de Deus, para que esses jovens não venham a esquecer de que Deus é o centro de todas as coisas, né? Então, há uma tendência a ridicularizar aquele que tem fé, como se aquele que tem fé, ele fosse uma pessoa que tivesse menos conhecimento. E nós sabemos que não é assim, porque a Bíblia fala sobre graça e conhecimento, né? Então, que nós possamos trazer essa reflexão para os nossos jovens. E aí, por fim, ele diz, né? Deus revelou o assunto a Daniel, não suspendeu o uso da razão por parte do jovem. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que, embora Daniel ele fosse orar, buscar o Senhor, Daniel ele usou toda a razão, ele usou todo o seu raciocínio para trazer e formular aquela resposta a Nabucodonosor de forma respeitosa, de forma ética, de forma digna, de tal maneira que o rei reconheceu. Era só para ele interpretar, o rei não precisava dar nada, porque ele já era servo de Nabucodonosor. Mas o rei reconheceu tamanha ciência, ele colocou em lugar de destaque a vida de Daniel. Então, com esse fechamento do terceiro tópico, nós vemos a importância da revelação de Deus diante do cenário atual do secularismo. Agora, o nosso momento EBD. Caro professor, você já realizou o momento EBD na sua congregação? Se ainda não reservou, faça esse momento,
Não deixe de convidar aqueles estudantes que deixaram de frequentar ou que ainda não frequentam a EBD na sua congregação. Você pode também estar visitando, né, o ciclo de oração da mocidade, um momento de ensaio, fazendo aquele convite também de boca a boca. Este também é o momento EBD, né? Nós recebemos um vídeo, né, em que uma congregação ela fez vários momentos, né, da EBD, mostrando as classes, mostrando a explanação da lição, e acabou exibindo no dia de domingo aquele vídeo ali para atrair, né, novos alunos e dizer assim: olha como a nossa EBD é maravilhosa, venha você também participar deste momento EBD. Então você pode utilizar diversas estratégias para estar chamando, né, novos alunos para a EBD e também trazendo assim mais qualidade e quantidade de alunos para a sua aula. Não deixe de realizar este momento tão importante. E agora, na nossa parte pedagógica, né, nós vemos aqui que é muito importante essa abordagem, porque ela também é bastante ilustrativa. E aí, na página 32, o nosso autor da lição, ele traz o quadro, né, extraído da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, aqui uma figura sobre a imagem, né, da estátua que o rei teve, desse sonho, e o que isso significava, né? E ele traz ali cada parte, por exemplo, a cabeça, que era de ouro, significava o Império Babilônio. Aí ele traz aqui o período da duração do Império Babilônico. Depois ele traz o período de prata, que é do Medo-Persa, e depois de bronze, que é o grego, e por fim ferro e barro, que é o romano. É muito interessante que o professor leve essa ilustração, né? E aí eu vou sugerir também, leve a ilustração da estátua para a sala, né? Para ver que o sonho que o rei teve não foi um sonho qualquer. Não foi um sonho que, eu esqueci porque era besteira. Não, ele teve um sonho muito importante, um sonho que definiu, né, o rumo, inclusive séculos depois, né? E que foi uma revelação que, se Deus não tivesse dado a Daniel, nós não teríamos tido registrado nas Sagradas Escrituras para nosso estudo, nosso conhecimento. Então, nossa sugestão é apresentar o quadro previsto que o nosso autor colocou e levar uma imagem da estátua. E aí, nós temos várias imagens, nós podemos deixar uma imagem disponível para vocês no Drive, né? Nós temos nosso Drive, nós podemos deixar essa imagem e você pode estar utilizando essa imagem para mostrar, inclusive colorida, para mostrar para os estudantes ali de que forma isso se deu e o que tinha aquele significado e por que a estátua causou tantos problemas depois, né? Nós vamos ver aqui que o rei, de fato, ele manda fazer essa estátua, né? E então, foram essas nossas dicas doutrinárias e pedagógicas do nosso estudo para professores de jovens. Nosso vídeo vai ao ar toda semana. Não deixe de assistir, compartilhar, curta e se inscreva em nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Que Deus abençoe o seu ministério e uma excelente aula no domingo.